Olá! E agora nós vamos fazer um estudo na Bíblia de Estudo Pentecostal sobre Atos capítulo 13, que fala ali sobre Saulo e Barnabé, né? A primeira viagem missionária deles, como eles foram chamados, né, para essa viagem missionária, chamados pelo próprio Espírito Santo, designados pelo próprio Espírito Santo. Então no 13:2 diz assim: eles estavam servindo e jejuando. Isso aqui tem um princípio aqui para a igreja, né? O cristão cheio do Espírito é muito sensível ao que o Espírito Santo comunica durante a oração e o jejum. Aqui, a comunicação da parte do Espírito Santo provavelmente foi uma palavra profética. Porque foi falado aqui, né? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. Então, nós ficamos mais sensíveis, né? Isso está em Mateus 6,16, sobre a importância da oração e do jejum. Também fala, né, no 2, Paulo e Barnabé foram chamados à obra missionária e enviados pela igreja de Antioquia. As características dessa obra estão descritas em Atos 9:15, 13:5, 22:14, 15, 21 e 26, do 16 ao 18. Paulo e Barnabé foram chamados para pregar o evangelho e conduzir homens e mulheres à salvação em Cristo. As escrituras, todos nós somos chamados para isso, claro, né? Mas Paulo e Barnabé foram chamados para fazer uma viagem missionária e levar a palavra aos gentios também. Que até então eram só os judeus, né? Ali só poucos gentios tinham sido evangelizados, como foi o caso que nós vimos, né? Do centurião romano, que Pedro pregou para ele. As escrituras não indicam em lugar nenhum que os missionários do Novo Testamento foram enviados aos campos para realizarem trabalhos sociais ou políticos. Fica a dica, né, para os nossos dias. Propagar o evangelho e fundar igrejas mediante o exercício de todos os tipos de atividades sociais ou políticas para o bem da população do Império Romano. O alvo dos missionários era conduzir pessoas a Cristo. Amém. Livrá-las do poder de Satanás, levá-las a receber o Espírito Santo e organizá-las em igrejas. Nesses novos cristãos, o Espírito Santo veio habitar e manifestar-se através do amor. Ele deu dons espirituais, né? Isso está em 1 Coríntios 12:14, e transformou esses fiéis de tal maneira que suas vidas glorificavam ao seu Salvador. O Senhor me deu uma direção desde as últimas eleições em relação à minha posição em relação à política, né? E o Senhor me mostrou que a única forma de eu ser uma vencedora é se eu depender do Espírito Santo, independente no país que eu more, independente quem ganhe as eleições. Não cabe a mim me envolver com isso, como embaixadora do reino de Cristo que eu sou, como cidadã do céu que eu sou, hoje, que eu sou nova criatura, segundo a palavra eu nasci de novo, eu nasci da água e do Espírito, então eu tenho uma nova natureza, essa natureza é espiritual, o Espírito Santo habita em mim, o meu rei, o meu governante é Jesus. Eu devo sim orar pelos governantes, eu devo sim clamar para que haja paz, para que eu possa continuar pregando o evangelho com liberdade, mas independe de quem esteja no governo, porque até mesmo quem se diz cristão, quem se diz a favor, pode muito bem ser corrompido, porque pode estar usando isso só como uma maneira, né, de conquistar votos. Então, assim, nós sabemos, né, como funciona a política, sempre foi assim. Nós vimos aqui, por exemplo, quando Jesus estava para ser crucificado, ele poderia ter encontrado formas de convencer, né, Herodes ou convencer Pilatos, mas ele sabia que o que ia acontecer, tinha que acontecer, iria acontecer, independente de qualquer movimentação política. Então, que nós estejamos realmente cientes de que quem cuida de nós, quem nos governa, nós cristãos, independente de quem esteja na política, é o Senhor. E não vai acontecer nada na nossa vida e na nossa sociedade se nós estivermos orando e jejuando que o Senhor não permita, né? Então, independe de quem seja no governo, todos vão ter que se dobrar ao Senhor. E o que tem que acontecer também no mundo para que o Senhor Jesus volte, vai acontecer independente de quem esteja no governo. Então, que nós estejamos conscientes disso, porque os apóstolos, eles também não se envolveram com política nenhuma em lugar nenhum. E não usaram armas humanas, somente as armas espirituais, porque a nossa guerra é espiritual,
Então, só quem não entende que a nossa guerra é espiritual, que não quer gastar tempo com oração, jejum, leitura da palavra e pregação do evangelho, que fica gastando o seu tempo tentando resolver as situações do mundo humanamente, né? Só quem não tem fé, só quem realmente não crê, né, para se envolver. Os missionários do evangelho de hoje devem ter a mesma atividade prioritária: ser ministros e testemunhas do evangelho que levam outros a Cristo, livrando-os do domínio de Satanás, fazendo os discípulos, motivando-os a receber o Espírito Santo e os seus dons e ensinando-os a observar tudo quanto Cristo ordenou. E isso deve ser acompanhado de sinais e prodígios, cura de enfermos e libertação de oprimidos pelos demônios. Essa tarefa suprema de pregar o evangelho, no entanto, deve também incluir atos pessoais de amor, de misericórdia e de bondade para com os necessitados. Deste modo, todos que são chamados a dar testemunho do evangelho servirão na causa divina segundo o modelo de Deus. Então, Deus tem um modelo, Jesus deixou um modelo, deixou um padrão, e nós não vemos Jesus se envolvendo com Roma. Não vemos Jesus se envolvendo nem com os religiosos, né, judeus. No 13:3 fala assim: os despediram, né, a igreja de Antioquia mandou, né, Saulo e Barnabé. Com essas palavras começa o grande movimento missionário da igreja até os confins da terra. Os princípios missionários vistos no capítulo 13 são um modelo para todas as igrejas que enviam missionários. 1. A atividade missionária é originada pelo Espírito Santo através de líderes espirituais que estão profundamente dedicados ao Senhor e ao seu reino, buscando-o com oração e jejum. Ou seja, é de outra forma, né? Não são com votos, é com oração e jejum. 2. A igreja deve estar atenta ao ministério e atividade proféticos do Espírito Santo e à sua orientação. Os missionários que são enviados devem fazê-lo segundo a chamada e a vontade específica do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá as diretrizes, ele mostra o caminho, ele diz aonde ir, aonde não ir, a hora de sair, tudo, ele dirige tudo. Mas para isso precisamos estar sensíveis à sua voz. Mediante a oração e jejum, a igreja, buscando constantemente estar em harmonia com a vontade do Espírito Santo, confirma a chamada divina de determinadas pessoas à obra missionária. O propósito é que a igreja envie somente aqueles que forem da vontade do Espírito Santo. Pela imposição de mãos e o envio de missionários, a igreja indica que se compromete a sustentar e assistir os que saem à obra. A responsabilidade da igreja que envia missionários inclui demonstrar amor e cuidado para com eles de um modo digno de Deus, orar por eles e sustentá-los financeiramente. Isso inclui ofertas especiais de amor para necessidades específicas deles. O missionário é uma projeção do propósito, interesse e missão da igreja que os envia. Essa igreja fica sendo, portanto, eles têm um chamado para ficar na sua localidade, pastoreando, ensinando. Então, essas pessoas, elas às vezes não têm o chamado para sair da sua terra e ir, né? Como o missionário geralmente faz. Então, quem fica, geralmente quem fica está trabalhando, está tendo a sua renda, a sua fonte de renda. E muitas vezes o missionário ele vai para lugares que ele não tem como obter uma fonte de renda em alguns determinados lugares. E aí ele precisa ser mantido pela igreja que o enviou, né? Então, nós precisamos ter essa consciência. Claro que a gente vê Paulo trabalhando nos locais que era possível, nos locais de missões dele. A gente vê Paulo trabalhando, fazendo tendas, né? Para ter o seu próprio sustento em Corinto. Mas não é uma regra, né? Existem também... exceções. Tem lugares, eu conheço missionários que já foram para lugares onde o evangelho é proibido, a pregação do evangelho é proibida. Essas pessoas tinham que fazer um trabalho meio que social para conseguir se achegar e não tinha como ter uma fonte de renda nesse país. Então a igreja que enviou é quem sustentava, né? Aqueles que saem como missionários devem estar dispostos a expor a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós devemos estar dispostos a isso, seja ficando ou seja indo para qualquer lugar, né?
Mas, geralmente, o missionário, ele corre, às vezes, alguns riscos maiores. A gente viu Paulo sofrendo um naufrágio, por exemplo, né, passando fome, sede, com frio, em várias situações, né? Então, tem que estar pronto para tudo. Mas até mesmo quem fica pode sofrer perseguições e pode ter que estar pronto para tudo para não negar o nome de Jesus. E ali falando no 8 sobre Elimas, o encantador. Este judeu encantador, feiticeiro, era provavelmente um astrólogo. Os astrólogos ensinavam que o destino de cada pessoa é determinado pela posição dos astros em relação ao nascimento dessa pessoa. Toda feitiçaria e astrologia são formas de espiritismo, qual se opõem ao evangelho de Cristo, porque são coisas do inimigo e seus demônios. Porque o que acontece? A ideia do inimigo é transferir a nossa fé de Cristo para qualquer outra coisa ou pessoa. Então, quando ele consegue incutir na cabeça da pessoa que o que a guia, que o que a orienta são os astros, por exemplo, ela está tendo uma prática contrária à vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é que nós creiamos e dependamos somente dele. Então, às vezes a pessoa não vai num centro espírita, não vai, não pede para um santo de barro, não pede para uma imagem, não faz uma oração, mas confia mais num ser humano do que em Jesus, do que no Espírito Santo. Isso também é abominável ao Senhor, é idolatria. No 9 fala sobre Saulo cheio do Espírito Santo. Mesmo quem foi batizado no Espírito como Paulo foi, que está em Atos 9,17, pode, em ocasiões de necessidade específica, receber novos enchimentos do Espírito. Isso é importante, de preferência todos os dias. Semelhantes enchimentos repetidos são necessários. 1. No enfrentamento da oposição ao Evangelho. 2. No avanço do Evangelho. 3. Ao enfrentar diretamente a atividade satânica. Enchimentos repetidos do Espírito Santo devem ser normais a todos os crentes batizados no Espírito Santo. A ideia é que nós vivamos para Cristo e sejamos cheios do Espírito Santo todos os dias, em todo o tempo, né? Porque nós precisamos estar revestidos do Espírito em todo o tempo, porque em todo o tempo nós precisamos ou atacar ou defender. Nós estamos numa guerra constante, espiritualmente falando. Eu vou gravar outro vídeo para esse não ficar tão longo, porque ainda tem algumas outras partes aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Eu vou dividir ele.